E tome o seu lugar. Aleluia. Shabbat Shalom, queridos. Tudo jóia? Shabbat Shalom, você que está acompanhando essa celebração também através da internet. Que Deus te abençoe, te guarde e faça com que a transmissão se mantenha o mais estável possível, de modo que você seja abençoado durante toda esta celebração em nome de Jesus. Glórias a Deus. Hoje eu tenho a responsabilidade de compartilhar com você mais uma porção do pão vivo que desceu do céu. Espero fazer isso de forma eficaz, rápida. Prometo a vocês que antes da 1h15, 1h12 da manhã, todos nós já estaremos em casa desfrutando desta noite de descanso, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Queridos, eu gostaria de pedir uma gentileza para vocês. Você que está sentado nessa extremidade, vem aqui, olha, senta aqui, por gentileza. Pode ser? Tem bastante lugar vago aqui, tem bastante gente na igreja. A gente tem pedido para nós fazermos isso por uma questão simples, para estarmos um pouquinho mais perto uns dos outros, né? E eu não sei se você já assistiu às transmissões das celebrações através da internet, quando você está em casa. Muitas vezes tem gente na congregação, tem gente no culto, mas fica esse breu, esse vazio aqui no meio. Fica parecendo cabeça de careca, que só tem cabelo dos lados e na frente, aqui em cima é tudo lisão, né? Então, assim, é muito bom que nós nos acostumemos a sentar aqui. E aí, quando a casa estiver cheia, nós vamos nos espalhando pelas poltronas, pelas cadeiras. Mas é muito bom para primeiro estarmos mais juntinhos e também para colaborar para que o vídeo fique um pouco mais interessante, né? Todo mundo de cabelo bonito, todo mundo arrumadinho, né? Todo mundo tomou banho quarta-feira para vir para o culto hoje, então acho que nós estamos seguros, não é verdade? Glória a Deus. Nós estamos celebrando a festa das trombetas desde quarta-feira, quando o AP compartilhou conosco uma palavra muito bacana, inclusive. Se você não pôde vir na quarta-feira aqui, procure pela palavra no canal do YouTube. Eu acho que está postado no canal do YouTube da igreja e também está postado no canal do YouTube do apóstolo Maurício. Se você não pôde assistir, não pôde participar desse momento na quarta, que foi uma bênção, caso você ainda não tenha assistido, procure assistir, procure se inteirar, porque realmente foi uma bênção, ok? E continuaremos celebrando aí, nesses dias que antecedem Yom Kippur. Tenho certeza absoluta que o Senhor continuará nos transformando e nos moldando, de modo que sejamos cada dia mais semelhantes a Jesus. Em nome de Jesus, amém? Hoje eu tenho a responsabilidade de fazer a última pregação. Na verdade não é a última, porque a última acho que vai ser amanhã durante o hangar, né? Mas hoje é a última pregação sobre o tema Tempo de Avançar em Unidade. Muita gente já falou sobre isso, portanto é uma tarefa significativa. Eu vou tentar não ser redundante, mas como sempre quero trazer à nossa memória aquilo que renova a nossa esperança, ok? Espero não ser demasiadamente longo, espero fazer isso de forma eficaz, o mais rápido possível, para respeitar o tempo de todos e sairmos daqui com a mente fresca, renovada, inspirada, se necessário confrontada, mas também encorajada a continuar a jornada que Ele nos propôs, em nome de Jesus, ok? O tema da ministração de hoje, para quem gosta de anotar, é o amor nos une. Se você pode, repita isso comigo, diga, o amor nos une. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor tome as rédeas nesse momento e que as palavras que eu liberar sejam inspiradas pelo Senhor, de modo que sejam instrumentos para a mútua edificação, para que saiamos daqui de fato encorajados, inspirados, confrontados e transformados ainda mais à semelhança de Cristo Jesus. Que nós possamos aprender de fato com o Senhor, que é manso, humilde e tem palavras de vida eterna, o que é o amor, que é o próprio Deus, nosso Pai, e também como podemos viver isso de forma prática todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a unidade da Igreja de Cristo, a unidade do corpo de Cristo, é um assunto extremamente importante, é um assunto extremamente tocado ao longo de toda a nossa história. Desde os primórdios da igreja, desde o tempo da igreja primitiva e desde muito antes da igreja se estabelecer como a Igreja de Cristo, a unidade do povo de Israel, a unidade do povo de Deus de forma generalizada, é um assunto que dá pano para manga. No meio de todas as tentativas de sermos um só povo, para a glória de Deus, nós
encontramos na narrativa, na história bíblica, muita treta. Nós encontramos muitas brigas, nós encontramos muitas dissensões, nós encontramos muita gente que se amava e que de repente estava se batendo, se debatendo e esculhambando com tudo, esquecendo o que tinha acontecido alguns dias atrás. E isso não é uma realidade apenas nossa, esta é uma realidade da grande família. Quem é que vive em família? Você tem uma família, você é filho de alguém, pai de alguém, irmão de alguém, alguém que vive numa família em que as pessoas tretam muito, brigam muito. Hoje eu estava conversando com a minha filha sobre isso, né? E eu falei para ela, filha, olha, eu vou te contar. Ela é filha única e ela sempre demanda a questão de mais um irmãozinho, ou uma irmãzinha, enfim. Hoje a gente está falando sobre isso, eu falei para ela, filha, deixa eu te falar, eu e a tia Mila, nós brigamos até ficar velho. Nós nos amávamos, nós nos amamos, hoje mais do que nunca. Mas a gente brigou feio a vida inteira. A Deia com os irmãos dela, talvez dá para fazer um ano de história das tretas e das brigaiadas que ela já teve com seus irmãos. Enfim, todos nós aqui participamos de coisas semelhantes, né? E na igreja não é muito diferente. Umas coisas que nós precisamos pensar hoje são as seguintes. Olha, para que nós sejamos de fato um só corpo, para que nós sejamos de fato uma única família, para que nós sejamos de fato um, como o pai e o filho e o pai o são, nós precisamos nos lembrar de um fundamento básico. Cristo é o cabeça da igreja. Abra sua Bíblia em Colossenses 1,18. Nesse versículo, Paulo afirma que Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja, destacando que a unidade da igreja vem de estar totalmente ligada ou ligados a Jesus. Diga assim, olhos fixos no alvo da minha soberana vocação. Ô Robson, eu posso usar o microfone da profeta Andréia para os irmãos me ajudarem? Hoje eu quero um pouquinho mais de interação, e aí é bom falar no microfone. Pode você, Andréia, você já está com o microfone aí, depois a gente escolhe outra pessoa. Para que os irmãos da internet também leiam, Andréia está compartilhando a responsabilidade. Colossenses 1,18, alguém leia esse versículo aí para nós, por favor. Vai, Cláudio, como um chofar em alto e bom som. Colossenses 1,18. Oh, garoto. Aleluia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Você pode ler mais uma vez, por gentileza? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Nós precisamos nos lembrar disso constantemente, em todo o tempo, em todos os momentos em que nós pensarmos, eu quero ser um só corpo, quero fazer parte da plena unidade de Cristo, ou da igreja de Cristo. Eu preciso olhar para o Senhor e ter isso em mente. Ele é o cabeça. Ele é a fonte do governo. Ele é a fonte do governo, do controle de todas as situações. É dele que virão os comandos que farão com que a família se mova. É ele quem comanda tudo. Se a gente pensar no nosso corpo aqui, olha, onde é que está a cabeça? Tudo que nós fazemos vem daqui, não é verdade? Quando eu estou ensinando os meus alunos a tocar saxofone ou flauta, eu ensino para eles o seguinte, o que eu também estou aprendendo agora na minha nova rotina de treino, né? Eu preciso aprender, eu preciso programar a minha mente e a minha cabeça, literalmente programar o meu cérebro, para que ele aprenda a comandar o meu corpo a fazer os movimentos que precisam ser feitos. Quando a pessoa chega para tocar saxofone, ela nunca digitou no instrumento. Ela está acostumada a fazer muitas coisas, mas ela não está acostumada a digitar, a tocar o saxofone. Então a gente começa a fazer tudo muito devagar, com muita calma, até que o corpo, o cérebro entenda o movimento e possa ordenar o sistema nervoso e toda a estrutura muscular e companhia limitada, até que nós alcancemos o nível de atitude ou ação medular. Alguém aqui sabe o que é uma ação medular? É uma ação que a gente faz sem pensar. Sabe quando você enfia o dedo no nariz em público sem querer? Você não pensa, mas você enfia, desculpa, né? A gente faz sem pensar, é algo que a gente já está acostumado
Ou seja, o objetivo da prática do instrumento ou de qualquer atividade é praticar tanto até que o cérebro aprenda e ensine o corpo a fazer de forma tranquila, sem preocupação, né? Ou seja, no nosso corpo, esta é uma verdade. Para que o corpo todo funcione, nós precisamos entender que é do cérebro que virão todos os comandos. Então, para nós vivermos de fato a unidade do corpo de Cristo, nós precisamos desse fundamento bem estabelecido, dessa verdade bem presente no nosso coração, e desse princípio bem guardado. Todas as vezes em que nós nos movermos em direção à unidade do corpo de Cristo, nós precisamos entender que a minha opinião, a tua opinião, o que eu penso ou deixo de pensar, o que você pensa ou deixa de pensar, provavelmente não será tão importante. Nós precisaremos nos debruçar com olhos fixos no alvo da nossa soberana vocação, aprender com Ele, que é manso e humilde, como fazer a parada toda acontecer. Ok? Então repita assim, para que eu possa ser, de fato, um só, como meus irmãos, ou com os meus irmãos, Cristo precisa ser o cabeça, o fundamento, o primeiro de todas as coisas. Ok. Alguém abra João 17, versículos 20, 21, 22 e 23. João 17, versículos 20, 21, 22 e 23. Você está sendo voluntariado em 3, 2, 1. Não, pera, deixa o microfone chegar para você, para o pessoal da internet ouvir também. Por favor, mano, não tem problema, vai lá. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Você leu 20, 21, 22, 23? 20, João 17, 20, 21, 22, 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhe a glória que a mim me destes, para que seja um, como nós somos um. Aleluia. Só para trazer a sua memória, João 17, faltou 23, né? João 17 é quase como o relatório final do trabalho de Jesus aqui na terra. Os dias de Jesus enquanto homem, os dias do ministério de Jesus estão se encerrando. E essa oração aqui é como se ele chegasse para o Senhor e prestasse contas de tudo o que ele fez ao longo destes anos de operação ministerial aqui na terra. Então ele diz, olha, tudo que o Senhor pediu para eu fazer, eu fiz. Todos aqueles que o Senhor me deu, eu cuidei. E eu, inclusive, estou orando não só por estes, mas também por aqueles que ainda virão no futuro, ou seja, nós. E nesse momento em que ele está fechando as contas, nesse momento em que ele está prestando contas ao Senhor de tudo que ele havia feito aqui na terra, ele traz uma questão extremamente importante. Sabe quando você escreve um bilhete, quando você está indo viajar, e você deixa escrito para o seu filho, para a sua família, assim, olha, por favor, eu estou indo, cuida disso, dá comida para o cachorro, lava todo dia o banheiro, não esquece de lavar a louça, abre e fecha a janela todo dia, e o mais importante de tudo, por favor, não esqueça de fechar o registro de água da casa para não inundar esse final de semana. Sabe, você já escreveu alguma coisa que você deixou e colocou PS, por favor, observação importante, não se esqueça. A impressão que dá é que Jesus está fazendo exatamente isso. Ele está dizendo, Pai, o trabalho que o Senhor me deu para cumprir, eu cumpri cabalmente. Tudo que foi de responsabilidade tua, que o Senhor delegou para mim, eu fiz. E agora, nesse momento, eu quero te pedir uma parada muito importante. É o seguinte, para que o mundo creia que o Senhor me enviou, para que o mundo creia que eu e o Senhor somos de fato um, que o Senhor e eu somos de fato um, eu oro e peço ao Senhor que ajude os meus irmãos, que serão conhecidos como a minha igreja, a de fato serem um. Queridos, esta é uma questão extremamente importante, porque no final das contas, quando Jesus estava para fechar a porta do mercado, ele diz isso para o Pai, por favor, me ajude a lembrá-los de que, de fato, eles precisarão ser um, como o Senhor e eu somos. Será que ele sabia mais ou menos com quem ele estava lidando?
Será que ele sabia mais ou menos com as dificuldades que nós teríamos para de fato agir em unidade plena? Será que ele tinha alguma noção do que nós viveríamos nos anos futuros? Aquela oração? Com certeza, ele é o Senhor do tempo. Então, ciente das nossas dificuldades, ele roga ao Pai e pede de forma intencional, de forma pontual, o seguinte: a minha glória para eles já foi dada. É através da minha glória que eles serão um. E que eles não se esqueçam disso. Por favor, Pai, os ajude. Então, olha, Cristo, o cabeça, é o principal organizador da unidade do corpo de Cristo. E ele é tão interessado nesse assunto que ele ora ao Pai e diz o seguinte: por favor, não permita que eles se esqueçam. É um testemunho para o mundo, ou seja, para todas as pessoas que nos conhecem e não nos conhecem, que nós somos verdadeiros e somos de fato um, o fato deles também serem um. Isso eu creio que seja extremamente importante. Alguém está com o microfone? Lê o versículo 23, por gentileza. Está aqui, ó, daqui, vem cá. O Cláudio já está esperto aqui, o Carlos Eduardo. 23? Pode ler. 17, 20, 21, 22, 23. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plenitude, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Obrigado. Um dos motivos pelos quais nós precisamos de fato aprender a viver em unidade é para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus, como cartas vivas e testemunhos vivos da obra que o Senhor fez, estava fazendo naquele momento e está fazendo hoje, em nós e através de nós. Olha que responsabilidade. Uma outra coisa que nós precisamos ter em consideração é que, nesta unidade, há uma certa diferença, há uma certa diversidade, há uma certa gama de cores, de formas e de maneiras. Uma coisa que nós precisamos compreender é que viver em unidade não tem a ver com viver uma uniformidade, com todo mundo do mesmo jeito, fazendo exatamente as mesmas coisas. Lembra do exemplo que o apóstolo Maurício fala com frequência? O Senhor não tem uma fábrica de empadinhas. Aí ele usa o exemplo do Victor, que quando era pequenininho falou: olha, mas se tiver uma fábrica de empadinhas, cada uma delas tem um recheio diferente, né? Então, nessa unidade plena, perfeita, que o Senhor tem estabelecido para nós como um projeto de vida, de família, nossa diversidade é muito importante e precisa ser respeitada. O Dario, por exemplo, é muito mais bonito que eu. Né? Ah, garoto! Não é verdade? Ah, garoto, né? A Deia, mais escurinha, tem a pele mais escura. A Ana Paula é tão branquinha que chega a ser cor-de-rosa. Né? Alguns são mais branquinhos, outros mais escurinhos, outros mais gordinhos, outros mais fortinhos, outros mais magrinhos. Alguns são mais narigudinhos, outros são menos narigudinhos. Alguns são mais zoreiudinhos, outros são menos zoreiudo. Né? Eu estou falando dos traços físicos, eu estou falando das nossas externalidades. Mas nós somos pessoas diferentes. A gente tem tanta gente tentando explicar isso. O temperamento A, B, C, D, o perfil de personalidade A, B, C, D. Nós somos extremamente diferentes. Tem gente que acorda de manhã feliz da vida, dando cambalhota de alegria. E tem gente como eu que acorda de manhã assim: mano, se você puder, não fala comigo, me erra, cara. Depois a gente conversa, manda um shalom assim, meio que de distante, tá ligado? Tem gente que de noite, tipo eu de noite eu estou a 1000, eu estou pilhado. E tem gente que vai dando 9h30, 10 horas, já está assim, né, farol baixo, já não tem mais energia. Enfim, estou falando das nossas coisas simples do dia a dia, né?
mas o Senhor plantou peculiaridades em nós. O Senhor plantou características especiais em nós. Cada um de nós tem uma forma de agir, cada um de nós tem uma forma de reagir, cada um de nós tem uma forma de ser, porque o Senhor é um Criador extremamente criativo, e para cada um de nós Ele deu um kit de particularidades que nos faz únicos. E isso precisa ser respeitado quando nós estamos no corpo. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não era exatamente isso que eu queria dizer, eu vou voltar aqui daqui a pouco no texto bíblico. Inclusive, alguém já abre aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 27. Nós não leremos todos, porque são muitos versículos, e aí a gente não vai, eu não quero terminar demasiadamente tarde, tá? Mas salva aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 27. Se você está aqui no MCI há um pouquinho mais de tempo como eu, você se lembra do mestre Cipriano ensinando-nos sobre esse capítulo tão precioso da palavra de Deus, né? Ele falava sobre isso com uma excelência absurda, era muito bom ouvi-lo falando sobre isso, né? Enfim, mas eu queria falar para você o seguinte, esse capítulo fala justamente da diversidade dos dons, da diversidade das habilidades, da diversidade dos talentos que o Senhor colocou no seu corpo, nas pessoas que compõem o seu corpo. E aí eu queria falar uma parada para você. Nós esperamos sempre perfeição uns dos outros, não é verdade? A gente às vezes começa um relacionamento com a pessoa e fala assim, olha, eu comecei a me relacionar com a Andréia, ela é minha amiga e por enquanto ela está no 100%. Tá tudo bem, a Andréia para mim é top, tá 100%. Aí um dia ela dá uma mancada comigo, ela já falou, hoje já é 95%, eu já não dou tanta tela assim não. Aí um dia ela dá outra mancada, falou, uns 80% no máximo. É como se o status da pessoa fosse diminuindo, por quê? Nós criamos uma expectativa de relacionamento completo, absolutamente perfeito, não é assim? A Ana Paula está aqui, eu posso falar com segurança. Queridos, o primeiro ano de casamento da nossa história, de casamento, foi o melhor e o pior ao mesmo tempo. Alguém mais viveu essa realidade no casamento de vocês? O primeiro ano de casamento meu e da Ana Paula foi o melhor ano da nossa vida e foi o pior ano da nossa história. A gente quase morreu e quase se matou durante esse tempo, porque, cara, dois mundos totalmente diferentes se conectando, se aprendendo. Eu tinha uma expectativa, ela tinha outra expectativa, então não se assuste, Sol. Se estiver acontecendo algo semelhante na sua casa, não entre em desespero. Para a glória de Deus, nós estamos casados e apaixonados há 21 anos e seguiremos firmes e avançando para o propósito da eternidade que o Senhor nos preparou, né? Enfim, mas o primeiro ano é aquela loucura, porque, cara, são dois universos totalmente diferentes se encontrando e você está apaixonado, você não espera defeitos, você não espera nada errado, você só espera perfeição, E vou dizer uma coisa para vocês, alguns de vocês sabem que esse meu olho direito aqui, na verdade, é uma prótese acrílica. O meu olho de verdade, é só o esquerdo. Eu tive glaucoma congênito 6 meses antes, nem 6 meses nada, 2 ou 3 meses, 6 meses antes de me casar, eu fiz uma cirurgia totalmente estética, eu não enxergo com o olho direito, enfim, é uma prótese. E aí eu queria te falar uma coisa que eu observei. Parece que faz parte do corpo, não parece? Algumas pessoas, a Nick, por exemplo, me conhece a uma cara, e esses dias ela falou para mim, caraca, Moshe, só agora que eu percebi, cara. Quem já me conhece há muito tempo sabe que é uma prótese. Quem me conhece há pouco mais de 2, 3 anos, e eu nunca falei sobre isso, às vezes nem percebe. Às vezes olha para mim e fala assim, Moisés parece meio estrábico, né? O olho dele olha para um lado, o outro olha para o outro, mas é normal, tem gente assim, normal, mas nem imagina que é uma prótese, né? Ou seja, até parece que faz parte do corpo. Mas se você convive comigo, você vai perceber que quando eu estou cansado, há muito tempo sem dormir, trabalhando ou qualquer outra coisa, você vai perceber imperfeição nesse olho que funciona e que de fato é vivo e que de fato faz parte do corpo. Agora, esse olho aqui, que é morto e não faz parte do corpo, está sempre perfeito. Ele não fica vermelho de cansado. Ele fica aqui, ó, estaladão, com a cor perfeita, tudo lindo, maravilhoso. Enquanto esse aqui vai arriando, à medida em que eu estou sem dormir, à medida em que eu estou lendo, à medida em que eu estou editando, à medida em que eu estou trabalhando, esse aqui vai arriando, vai ficando menorzinho. Tinha uma menina que congregava aqui com a gente, a Isa, que ela falava para mim, assim, ela era bem pequenininha, ela falava assim, tio, você está cansado, né? Eu falava, eu estou, filha, ora por mim, tio já está destruído. Ela falava, eu sei, porque esse olhinho aqui está bem menor do que esse. Porque esse aqui, olha, está sempre perfeito.
mas a perfeição dele, na verdade, é falta de vida. Ele não sente o impacto da vida, porque ele está mortão. É bonito, até legal. Não chora, não sente dor. Quando está muito frio, meu corpo inteiro está aquecido e ele está gelado. No frio, talvez você já tenha me visto fazendo isso aqui, ó, tentando aquecer, porque o corpo inteiro está aquecido e a prótese está gelada. Alguém tem uma prótese no corpo e faça por isso também? Fica gelado às vezes? Ou seja, uma coisa que é muito importante quando nós nos relacionamos é esperar imperfeições. É muito louco, porque é justamente o contrário que nós esperamos. Nós criamos a expectativa de sermos perfeitos. O Carlos Eduardo, quando começou a se relacionar comigo, ele esperava que eu nunca o ferisse. Ele esperava que eu nunca estivesse cansado. Ele esperava que nunca, num momento de exaustão, por conta de muito trabalho, depois de uma rotina braba de ensaios e coisas do tipo, ele nunca esperava que eu desse um coice nele. E eu dei poucos coices no Carlos Eduardo, é verdade. Você está com o microfone? Não, corta o microfone do Carlos. Graças a Deus. Corta! Eu estou usando vocês justamente porque foi um dos que menos bati, cara, tá ligado? Mas tá com... Corta o microfone assim. dele. Corta o microfone dele. Enfim, mas quando nós começamos a nos relacionar, nós esperamos perfeição uns dos outros. A gente não espera que um dia cansado eu dê um coice em você. E muito menos eu espero que um dia cansada você dê um coice em mim. Queridos, eu vou te falar uma coisa. Entre aspas, uma das partes mais perfeitas do meu corpo é essa prótese acrílica aqui, olha, que foi feita com muito cuidado pelo profissional que a fez. Se você observar, ela tem cada uma das veinhas desse olho aqui. Ela é uma cópia quase que exata, só está morta. Não tem vida e não reage a absolutamente nada do que acontece no meu corpo. Mesmo com as imperfeições, eu prefiro esse olho aqui, porque com ele eu consigo ver você. Com ele, quando eu choro, você sabe que eu estou chorando também, porque ele está expressando isso. Mesmo com toda a imperfeição, eu prefiro esse olhinho aqui, olha. Porque quando eu estou quase dormindo, quando eu estou muito cansado, você percebe. Então, vou te dizer uma coisa. Talvez você esteja lidando com uma parte imperfeita, ou com uma parte viva, que por estar viva e ainda não ser totalmente semelhante a Jesus, ainda é imperfeita. Nós só podemos esperar perfeição daquele que é de fato perfeito. Isso não é uma muleta, uma justificativa para a gente chegar aqui esculhambando com todo mundo, xingando todo mundo. Ah, o Moisés falou no culto que eu não sou perfeito, não quer saber, não quer nem saber. Vai catar coquinho, não me enche. Não. Aí você já está abusando da boa vontade, você já está sendo irresponsável, digno de umas bicudinhas bem dadas no popô. Não é disso que eu estou falando. Agora, eu estou dizendo sim que nós estamos vivos, fazemos parte de um corpo, sentimos o cansaço. Às vezes não estamos tão interessados em nos mover. Queridos, até como um relatório, eu disse para vocês há 1 ano e pouco atrás, que todas as vezes que nós nos encontrássemos, eu estaria mais forte, mais saudável. Você se lembra disso? Eu comecei essa história com quase 160 quilos. Hoje eu peso 115 quilos oficialmente e continuo emagrecendo para a glória de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. As minhas pernas não estão querendo ficar paradas em pé agora. Minhas pernas estão doendo, que talvez o Cássio me entenda. E mais alguém aqui que treine musculação pesado mesmo, de verdade. Eu não vejo a hora de sentar. Minhas pernas não estão colaborando muito hoje. Essa semana eu treinei muito forte a perna. E as minhas pernocas estão assim, clamando pela misericórdia. Eu estou falando, aguenta um pouquinho mais, que eu prometo que não vou passar das 11h30. Mas a verdade, a realidade é essa. Interagindo com o corpo, muitas vezes você vai estar com os braços animados, querendo fazer um monte de coisa, e as perninhas clamando misericórdia. Deita, descansa, dá descanso para mim. Faz assim, ó. Faz que é o palhacinho do lado do Circo do Soleil. Ai. Né? Porque nós queremos sempre a perfeição de tudo e de todos, principalmente daqueles que não são eu, e eu espero que estejam completamente perfeitos o tempo todo. Queridos, nós estamos interligados.
pelo vínculo da perfeição, através do Espírito de Deus e através do amor. Essa prótese aqui, ela não está interligada. Posso mostrar para vocês? Melhor não, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você chegar aqui e tentar tirar o meu olho esquerdo, você vai perceber que ele está totalmente conectado por uma estrutura muscular, por uma estrutura nervosa, por uma estrutura física muito bem, perfeitamente moldada pelo Senhor. Ele está interligado, totalmente conectado ao corpo. O meu olho direito, se você chegar aqui e der um tapinha, bem dado, eu não vou dar mais um porque eu posso te assustar. Eu já quase matei uma irmã lá em Agudos por isso. Eu estava indo dormir, tirei a prótese, ela entrou no quarto onde eu estava e me viu com o olho na mão, gente. Sabe, você lembra disso? Você estava lá já? Não. Sabe aqueles desenhos animados que o desenho atravessa a parede e sai correndo? Pois é, a irmã quase fez isso. Então, não vou assustar ninguém aqui. Mas essa prótese, queridos, apesar de ser bonitinha, aparentemente perfeita e companhia limitada, ela não está interligada no corpo. Eu arranco para dormir se eu quiser. Eu jogo lá, deixo lá. Às vezes eu me esqueço para colocar. Oi? Coloca no copo d'água. É tipo uma dentadura, mano. Tá ligado? Eu lavo esse olho aqui com detergente. No começo, comprava os negócios. Hoje em dia eu lavo com o sabonete que tiver lá no banheiro mesmo. Com Febo, com Lux, com Dove. O que tiver na mão lá, eu lavo, boto no lugar de novo. Por quê? Ela não está interligada, ela não está conectada com o corpo. É bonitinha, aparentemente perfeitinha, mas não tem vida nenhuma nela. Ela não é nutrida e ela não nutre. Eu sei que você é sábio, eu sei que você é sábia, e você já ganhou o movimento, né? Muito importante. Como corpo, nós estamos totalmente ligados, unidos. É isso aí. Bom, agora para irmos para o finalmente. O amor como ligação perfeita. Alguém abre Colossenses 3,14. E leia para mim, por favor. O amor como ligação perfeita. Colossenses 3,14. Quem tiver com o microfone e com a Bíblia na mão, já leia, por favor. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ah, queridos, esse é o encerramento da pregação. Esse é o encerramento da narrativa toda. Mas ele é o início da nossa história, se nós quisermos de fato viver essa realidade. Para isso eu gostaria que você fosse lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. O célebre texto a respeito do amor. Né? E aí, o Senhor está dizendo através da carta aos Colossenses, que é o amor, o vínculo, o elo perfeito. É o amor que nos conecta, de fato. É o amor que faz com que, apesar de nossas imperfeições, nós estejamos conectados, ligados, perfeitamente ligados. E aí eu queria te lembrar algumas coisinhas. Vá lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e eu vou ler do versículo 4 em diante, esse texto que nós conhecemos quase que de cor. O texto diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age de forma egoísta, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba ou morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Mas o amor, queridos, vocês já concordam comigo que se nós conseguíssemos viver de fato a plenitude disso que está escrito aqui, que nós acabamos de ler, você concorda que numa porcentagem assim de a 100%, as tretas que nós administramos entre nós, as decepções que nós temos entre nós, os problemas, as picuinhas, as coisas que são desagradáveis que nós administramos entre nós, elas simplesmente não existiriam se nós de fato estivéssemos sido ou sendo movidos por este amor aqui?
Este amor extremamente paciente, benigno, que não é egoísta, que tudo suporta, que tudo crê. Quando o texto aos Colossenses diz que o amor é o elo perfeito, o vínculo da paz, que nos mantém unidos em Cristo, é disso aqui que ele está falando. O apóstolo está dizendo o seguinte: para que vocês estejam ligados perfeitamente, o amor vai gerar paciência em vocês, o amor vai gerar bondade em vocês, o amor vai fazer com que vocês não sejam invejosos, com que vocês não se vangloriem, vai fazer com que vocês não sejam arrogantes, vai fazer com que vocês não se portem de maneira inconveniente, não ajam de forma egoísta, não se enfureçam facilmente, não guardem ressentimentos. O amor vai fazer com que vocês não se alegrem com a injustiça, pois ele vai enchê-los de felicidade pela verdade, por causa da verdade. O amor vai fazer com que vocês sofram tudo, com que vocês acreditem em tudo, com que vocês esperem de tudo e por todos. Será que isso é verdade hoje em dia em nosso coração? Será que o contrário do que está escrito aqui não é o motivo pelo qual nós administramos tantos problemas entre nós, a Igreja de Cristo? Não é o motivo pelo qual nós administramos tantos problemas entre nós como cônjuges, como família? Não é esse o motivo pelo qual nós administramos tantas questões difíceis entre amigos e irmãos? O amor do Pai é o elo perfeito que de fato nos faz um. Tem um poeta brasileiro chamado Marcos Almeida que tem uma canção exatamente com esse nome. O amor nos faz um. Como é que o Senhor vê o Dario? Como é que eu vejo o Dario? Eu vou te contar um exemplo. Você se lembra daquela mulher do poço? Aquela lá de João 4? Como é que ela era conhecida pelas pessoas na sua comunidade? O que as pessoas falavam dela? O que eu falaria dela caso eu vivesse no tempo dela, naquele contexto? O que eu, Moisés, pensaria daquela mulher? Você se lembra dos endemoniados que o Senhor libertou? Eles eram chamados de loucos, eles eram chamados de endemoniados, eles eram chamados de filho de Belzebu, eles eram chamados disso para baixo. Mas como o Senhor Jesus os viu? Pedro era conhecido por ser um cara extremamente impetuoso, oscilava demais, era um cara muito difícil de lidar, mas o Senhor confiou a ele uma grande responsabilidade, porque o Senhor olhou para ele e viu muito além das circunstâncias daquele momento. Queridos, eu só estou aqui hoje, você só está aqui hoje, porque o Senhor olhou para as minhas mazelas e as minhas debilidades e viu muito além disso. Porque se Ele só visse as minhas mazelas e as minhas debilidades, certamente Ele já havia me fulminado há muitos anos atrás. Na Bíblia nós vemos várias situações em que a terra vê de um jeito e o céu vê de outra. Eu vou te contar um exemplo. Por exemplo, Isaías 6, você se lembra o momento do chamamento de Isaías. Quando Isaías se depara com a santidade do Eterno, o que ele fala? Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, que vive num lugar com pessoas de impuros lábios. Tudo pecador, tudo bagaçado. E o que o céu estava dizendo a respeito daquelas mesmas pessoas e daquele mesmo lugar? A terra está cheia da sua glória. Isaías se viu sujo e impuro no meio de gente suja e impura. E o que o céu estava vendo? Um lugar cheio da glória de Deus. Queridos, quando você olha para mim, provavelmente você vê um homem imperfeito. Se você anda comigo, se você está perto de mim, você já me viu bravo, você já me viu triste, você já me viu chateado, você já me viu dando bronca, você já me viu tomando bronca, você já me viu fora de mim, você já me viu cansado, não querendo falar com ninguém, precisando de graça e de misericórdia. Mas se você conseguir enxergar um pouco além disso, é possível que você consiga ver também o que o Senhor vê em mim. O que de tão bom que o Senhor vê em mim, que Ele continua me mantendo vivo e continua sendo misericordioso até hoje. O que de tão bom que o Senhor vê no Cláudio, que faz com que todas as manhãs a misericórdia se renove sobre ele e o mantenha vivo, porque com certeza há algo de tão bom e de tão precioso na vida do Cláudio, que os amigos dele no trabalho precisam conhecer para conhecerem a Jesus.
Se você e eu estamos vivos hoje, é porque há algo de bom em mim, é algo de bom em você, tão precioso que o Senhor quer manter vivo, para impactar as pessoas que estão ao nosso redor, apesar das nossas mazelas e das nossas debilidades. Quando nós olhamos uns para os outros, muitas vezes nós só conseguimos ver nossas mazelas e nossas debilidades. Entretanto, se colocarmos o filtro do amor do Pai, nós conseguiremos ver além disso. Usando o exemplo simples, eu não sei o que foi que a Ana Paula viu em mim, mas ela casou comigo. Eu costumo brincar, eu não sei o que foi de bom que eu fiz para merecê-la e o que foi de ruim que ela fez para ganhar eu como marido. Mas faz 21 anos que está dando match, meu irmão. Nós estamos juntos, apesar de nossas debilidades e das nossas mazelas. Eu, por mim só, sou um pacote de mazelas e debilidades. Mas o Senhor olha para esse saco de debilidades e mazelas e diz, olha, há algo precioso aí que nós vamos fazer viver. Quando o Senhor olhou para aquele endemoniado, alguém aqui já viu uma pessoa endemoniada, de verdade mesmo? Você já passou por essa experiência de ver uma pessoa endemoniada que você fala assim, meu Jesus, livra eu, never more in my life, eu quero deparar com essa situação aí. Quem já viu uma pessoa de fato endemoniada, passando por um momento de possessão demoníaca e tal, você olha para aquela pessoa, depois quando você vê a pessoa liberta, você fica até meio, né? Você não sabe se você cumprimenta a pessoa, se você abraça, você fala, meu Deus, vai que manifesta de novo. Não, não, deixa quieto, né? A gente fica meio receoso, vamos ser gente, vamos falar de verdade, né? Enfim, principalmente quando você nunca teve a experiência. Eu tive uma experiência, eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, eu estava numa vigília da Assembleia de Deus, lá em Uruoca, Minas Gerais. Eu estava lá no quarto, lá com as crianças, em vez de estar orando, eu era pivetinho, estava com a criançadinha meio que no meio da vigília, tá ligado? Daqui a pouco uma irmã começa a estribuchar lá, nós olhamos pela porta, assim, aquela irmã, parecia a irmã do exorcista mesmo lá. Gente, nós não dormimos aquela noite, nós não queríamos mais saber de igreja, nós não queríamos saber de vigília, nós não queríamos saber de nada, porque naquele momento nós só vimos aquilo, nós só conseguimos ver aquilo. Aquele endemoniado, o de Gadara, ou qualquer um deles, eles estavam endemoniados, e as pessoas que olhavam para eles, viam aquelas pessoas endemoniadas. Jesus olhou no meio daquela emboloteira toda, no meio daquele rabisco todo, no meio daquela nhaca, daquela porcariada, daqueles urros, gritos, berros. Jesus olhou para aquilo tudo e viu a preciosidade do Pai, um Filho de Deus que estava lá precisando ser liberto daquela prisão. E ele falou, ó, da linha, vaza, que eu quero meu filho em plenitude aqui. E aí, o que aconteceu? Os cramunhãozinhos, ó, deram linha na pipa, e o filho veio à tona. Queridos, caso você não tenha entendido ainda, a mensagem de hoje é a seguinte, que o amor nos faça olhar uns para os outros, como o Senhor olha, e nos faça ver nos outros, em nós e nos outros, o que o Senhor vê de precioso. É muito mais fácil você observar os meus defeitos, é muito mais fácil você conhecer as minhas debilidades, mas eu espero que você olhe para mim com o olhar terno de amor que Jesus olha, para conhecer o que há de precioso em mim. E eu espero que eu tenha a mesma condição de olhar por Eliaquim com o olhar terno de amor, graça e misericórdia que Jesus olha, para que eu não veja apenas as mazelas e as debilidades dele, mas eu veja o motivo pelo qual Jesus topou morrer na cruz. Um dia Jesus topou morrer na cruz pelo Eliaquim. E, gente, ele só fez isso porque há algo muito precioso ali que ele falou, eu não vou deixar morrer. Eu morro, mas a gente vai manter o Eliaquim vivo, porque há algo tão precioso nele. Pai, o senhor viu o que o senhor fez no Eliaquim? O senhor viu? Vale a pena morrer por ele. Eu vou morrer para que ele continue tendo vida. Meu Deus, eu não sei se você consegue perceber isso. Jesus morreu na cruz porque ele olhou para Jaque e falou, cara, tem algo muito precioso nela. Eu vou para a cruz, vou sofrer o que eu tiver que sofrer, mas ela vai ter condições de continuar viva, para que o mundo veja o quanto ela é preciosa. Ele fez isso pelo Glauber, ele fez isso pelo Fabrício, fez isso pela Andréia, fez isso pela Nick, fez isso pela Mel, fez isso por mim, inclusive até por mim, ele fez isso. Moisés, o que isso tem a ver com a festa das trombetas? Eu estou aqui como um chofar, dizendo, só o amor nos fará um, de fato.
Só a plenitude do amor de Deus nos fará um de fato. Quem já vive mais pertinho de mim, conhece algumas das minhas mazelas. Você, se chegar um pouquinho mais perto, ou se eu chegar um pouquinho mais perto de você, você vai conhecer algumas das minhas mazelas e eu, consequentemente, vou conhecer algumas das suas mazelas. Se eu não te amar de verdade, eu vou ver só isso. E não vou me aprofundar na preciosidade que você é em Cristo Jesus. E eu não posso fazer isso. Se você pode, diga assim: é o amor que nos faz um. O Kalel vai cantar uma canção, é uma canção que nós conhecemos, eu gostaria que você ficasse em pé. É uma canção que nós podemos sim cantar para o Senhor, mas nós também vamos cantar uns para os outros. Daqui a pouquinho nós vamos tomar a ceia. Por favor, meu amado, você traz para mim os elementos para nós orarmos. Mas antes e durante a ministração da ceia, nós vamos cantar esta canção. É uma canção que nós conhecemos, alguns de nós conhecemos. E eu gostaria que, se possível, você cantasse essa canção para o Senhor, obviamente, mas cantasse essa canção para o seu irmão, para a sua irmã que está aqui nesse momento. Vamos tentar?